Chegámos a Bonn, como é que se chama, Cristina? Bonn. Eu vou esconder esta garrafa aqui para o lado, que é para não haver problema. Fica muito perto da fronteira da Alemanha, uma das passagens desta nossa viagem. A seguir iremos para Freiburg, mas hoje vamos dar aqui um pequeno passeio. Nós já cá tivemos no ano passado, não foi? Tivemos, foi quando houve aqueles alvoroços. Pois foi. Havia o problema do ter havido uma convulsão social, ouvimos aqui tiros e disparos e sei lá, rockets e mais não sei o quê, porque há uma esquadra da polícia mesmo aqui ao lado. Nós estávamos a dormir neste parque, ouvimos os tiros, nós contámos isto tudo num vídeo. Contamos tudo num vídeo. Bom, hoje esperemos que seja mais calmo, o parque de estacionamento está completamente cheio, não é bem uma área de serviço, é mais um parque de estacionamento, que permite que as autocaravanas aqui fiquem. E tem um pequeno serviço de águas ali, pequeno, podemos dizer que é uma área de serviço. É uma área de serviço. Dá para fazer mudanças técnicas. Sim, e há eletricidade, só que é paga. É paga à parte, paga-se 4 euros por cada... 4 horas. 4 horas. Euros e qualquer coisa. 1 euro por hora é caro, a eletricidade é muito cara. Bom, mas sendo assim, e continuando esta nossa odisseia, hoje foi um dia atribulado para aqui chegar. Muita convulsão nas estradas, muitos problemas, íamos tendo um acidente bastante grave, felizmente tivemos sorte, já contámos isso anteriormente. E agora, Cristina, vamos equipar-nos e vamos até à cidade? Vamos visitar a cidade. Já da outra vez, e num outro vídeo, nós falamos no hotel de... Portanto, sim, hoje não vamos visitar essa parte, vamos só visitar a cidade. Hoje vamos visitar a cidade. Até já! Esta pequena cidade de Bonn, localizada no meio de vinhedos, alguns multicentenários, oferece uma estadia muito agradável para quem se dirija para a Suíça ou para a Alemanha. No vídeo que fizemos referência, mostramos toda esta localidade, inclusive o seu edifício mais importante, o Hotel de Dieu, um hospital que funcionou do século XV ao século XX. Um local impressionante e que só por si merece uma visita. Desta vez a Cristina estava mais interessada em visitar as caves de vinhos. Cristina, andávamos à procura de uma mala de viagem e parece que este é o ideal. Com esta mala estamos preparados para enfrentar qualquer eventualidade. Leva-se tudo que é necessário. Tudo quanto é necessário está aqui dentro. Muito bom em Lisboa. Fresquito, fresquito aqui. E o contentamento que aquele francês teve em falar um pouco de português e espanhol. Passámos ao pé do Hotel de Dieu e continuámos a nossa visita, relembrando lugares que são sempre agradáveis de visitar. Cheira bem. E o que é verdade é que há sempre novos pormenores para serem descobertos. Cristina, quando saímos de Espanha e entramos em França há sempre algum impacto, não é? Pois, tu gostas de Espanha porque toda a gente está na rua, estão todos a confraternizar, as esplanadas cheias. Aqui não, aqui as pessoas chegam às 5, 5h30, já estão, 7. Nós estamos numa São esplanada, 7 horas. mandam-nos embora. Às 6 horas mandam embora que vão fechar a esplanada. Às 6 horas já nos mandam embora. É sempre um impacto grande quando atravessamos estes países e notamos estas diferenças sociais. Nós estamos no meio termo, não é uma coisa nem outra, nem somos os espanhóis nem somos os franceses, ficamos a meio termo. Mas gostamos de ver as diferenças. Não, é evidente e é agradável passear pelas ruas aqui desta terrinha tão agradável, com tantas caves de vinhos, tem caves de vinho por tudo quanto é lado. O pior é quando nós estamos a começar, as coisas estão a aquecer, é quando fecham tudo. Estão as lojas todas Estamos fechadas. a atravessar uma rua giríssima. Neste momento são o quê? 7 horas? Já está tudo fechado. As ruas estão desertas. Está na altura de regressar à autocaravana. Está frio. A cidade está a ficar deserta. Estamos a passar da França para a Alemanha nesta nossa viagem a caminho das terras do Norte.
Hoje, agora não correu bem, porque eu sou dos que anda mais lento aqui na estrada e apanhei uma flashada ali atrás. Uma flashada dolorosa. Devia vir para aí aos 83 km por hora e o limite era 80, parece que estou em Marrocos, mas enfim. Com certeza quando chegar a casa vou lá ter uma carta a dar-me os parabéns por mais uma epopeia que eu consegui. Ser o gajo autuado à velocidade mais lenta que já foi encontrado aqui. Certeza absoluta. Mas pronto, é a vida. Agora esperemos que a entrada na Alemanha corra bem. Agostina, chegámos agora aqui ao Parque de Autocaravanas em Freiburg e já nos desmanchámos a rir. Porquê? Não é porque temos pago 13 euros por noite, que enfim, a eletricidade é paga à parte, é por quilowatt gasto, como é que isso se chama? Essas coisas de eletricidade para mim são sempre um mistério da natureza, mas enfim. Porque para nós está um tempo péssimo, chove que se farta, frio, vento. Está muito vento. E o pessoal aqui com uma grande descontração, a tratar das bicicletas, a pôr os calços, ali a conversar à chuva, para eles é tudo normal, para nós... Sem guarda-chuva, sem casaco. Nada, para nós estamos aqui dentro da autocaravana, olha ele ali a tratar da bicicleta. Freiburg, basta um dia de chuva, ontem nem conseguíamos ir da autocaravana com o mau tempo que estava. À noite, muito vento. Muito vento, muito frio. Vento, chuva. Hoje estamos a enfrentar aqui as intempéries e também a dificuldade para saber para onde é que se apanha o comboio, sempre à direita, sempre à esquerda. E como é que se compra o bilhete, aquelas situações normais do autocaravanista. A cidade é para ali, é para não faço ideia nenhuma, mas não interessa, a gente há de ir para parar a algum lado. Desde que não se apanhe muita chuva. Bom, vamos lá ver como é que a gente se arrasca desta. Cristina, pelo menos conseguimos chegar à cidade, não é? Agora, será que a gente está no caminho certo? Penso que sim. Não tínhamos bilhete, não conseguimos encontrar o sítio para comprar bilhete, felizmente não apareceu o Pica e já percebemos que a linha é a linha número 4, que é que serve à área de serviço para autocaravanas aqui em Freiburg. Portanto, é só não falhar o sentido da deslocação e depois de outras estações chegamos aqui ao centro. Já estamos aqui ao pé da Rathaus. Vamos agora continuar a fazer a visita. E agora chove-se farto. Começámos a nossa visita por um dos locais emblemáticos de Freiburgo, uma ponte que eu sou incapaz de dizer o nome e ao fundo a Igreja do Sagrado Coração. E logo começámos a ficar surpreendidos por alguns pormenores que a cidade apresentava. Reparem nesta rampa para levar o carrinho bebê até lá acima. Outro pormenor muito curioso são os canais que percorrem toda a cidade. Foram usados para fornecer água potável ou ajudar a apagar os incêndios. Se quiserem uma campinha para a bicicleta, aqui nesta loja encontram de certeza. Não é? Todas as formas, feitios. O tempo de facto não estava nada agradável, mas redescobrir esta cidade estava a ser um prazer. Um pouco mais à frente até fomos convidados para assistir a um casamento. E há cada veículo mais estranho. Estranho não, mas curiosa é a forma como fazem o pavimento da cidade. E pouco depois a Cristina descobriu um local onde na Idade Média se queimavam as bruxas. A memória, porque a Hannah Hoffmann foi decapitada e torturada depois queimada aqui neste sítio, e esta é a homenagem da cidade de Frankfurt a todas as mulheres acusadas de bruxaria e fica aqui um testemunho da nossa homenagem. Portanto, ainda dizem que não há crocodilos na Alemanha. Olha, está aqui um no rio, hein? A chuva caía e piedosamente, até para os alemães era difícil. Era a altura de procurar algum abrigo. Fomos até junto da catedral, onde fomos descobrir um mercado de rua. Cristina, está um belo dia de chuva, hein? Frio. Frio, chuva. 2 graus centígrados. Acho que vou comprar um pãozito aqui. Ainda bem. Olha, este pão é... Vinha aqui comprar um pão com a Cristina, tentar experimentar o alemão, mas não é possível. Aqui o jovem fala português. Como podem ver, viajar é muito fácil. Em qualquer lado se pode usar a nossa língua.
O jovem era muito simpático e até nos indicou que a melhor salsicha era no Miner, um pouco mais à frente, uma banquinha vermelha. Vamos à procura. Aqui estava ela, e pela fila a coisa prometia. Vai? Sim. Então e tal está aqui a Bratwurst do Meira. Uma refeição. Aqui à porta da igreja, o pessoal a sair e a gente a comer a salsicha. Há um espetáculo. E foi aconselhado ali pelo nosso amigo da padaria, que nos aconselhou o Meyer, como é que ele se chamava ali? Foi aquele sítio onde fomos comprar a salsicha. Disse, bom, ali que ali é o melhor. Meyer. É a mais famosa aqui de Freiburg. Que era o que vendia as salsichas melhores. E tinha razão. É que depois daquela salsicha até o sol apareceu. Esta casa de quem é, Cristina? Esta casa é de 1460. 1460. Para todos os que queiram viajar e não conheçam línguas estrangeiras, o tradutor do Google ajuda muito. Finalmente, conseguimos percorrer as ruas de Freiburg com o chapéu de chuva fechado. Lembram-se de termos falado nos canais? Ainda hoje são usados. Reparem como aqui ajudam a publicitar esta loja. Não havia como escapar. Tínhamos que visitar a Catedral de Friburgo. Começou a ser construída no ano 1200. Depois de apreciarmos o seu pórtico de entrada, vamos nos maravilhar com o seu interior. Não nos esqueçamos que grande parte das igrejas da Alemanha foram reconstruídas a seguir à Segunda Guerra Mundial. Procurávamos informações sobre a sua história quando fomos surpreendidos com cânticos que... Sim, estamos aqui ao pé da estação da linha 4. Começa Freiburg, que é o que a gente precisa. E termina a nossa odisseia em Freiburg. Com sol. Com sol, comprar os bilhetes. Frio, muita chuva. Não se esqueça, os bilhetes são comprados dentro do bus. Neste caso não é um bus, é um metro de superfície. Um metro, 2,70 €. E é muito prático. Fica muito perto da área de serviço de autocaravanas, para aí uns 200 metros, stand, e depois saímos mesmo no centro. Vale a pena vir até Freiburg. Sim, mesmo no centro. E nós gostámos de fazer a visita. Gostámos tanto que lembramos 2 momentos significativos da nossa passagem por esta cidade. Mas a nossa viagem vai continuar. Para trás ficará a cidade de Friburgo e a seguir iremos até Heidelberg. Mas não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.